Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. Hoje falaremos sobre a questão da educação ambiental. E para isso temos a presença aqui do professor da UEMP, Jorge Sobral da Silva Maia, que é um pesquisador da área que trabalha há bastante tempo, com o tema da educação ambiental, biólogo, e que relaciona a questão da educação e a questão ambiental. E um tema muito importante hoje, a gente pode passar por isso, pode discutir um pouquinho consumo, que eu acho importante. Mas antes, Jorge, eu queria agradecer a sua presença, sei que você tem um monte de coisa, participa de um monte de eventos e grupos, e sei que foi um esforço poder estar aqui, e gostaria de agradecer primeiramente a sua presença e que você se apresentasse para nós, dissesse um pouquinho do que você anda fazendo, como é que é a tua formação e tudo mais. Ok. Maurício, eu agradeço, é uma satisfação, uma alegria estar aqui com você e poder debater um tema que é tão significativo e tão importante no momento em que a gente vive uma crise, que de fato é uma crise social, é uma crise de fundo econômico, político, e por trás dessas críticas ou dessas crises, efetivamente, nós temos um problema que ele se caracteriza não só pela questão ambiental em si, mas pela forma como nós estamos produzindo a vida em sociedade. Sim. Então a educação ambiental, nesse momento, ela surge como um dos instrumentos, uma das estratégias para a gente enfrentar essa crise de sociedade, essa crise societária que nós vivemos hoje. Não é? Então a educação ambiental, para além da discussão ambiental, ela se preocupa com o aspecto social, econômico e político. Tá. Ela surgiu para mim há mais ou menos uns 20 anos, quando eu ainda era um aluno de graduação. Eu cursei a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, eu desenvolvi o curso de Ciências Biológicas lá, fiz mestrado lá também na área de Ecologia, e depois eu fui para a Unesp. Sim. E ela surge lá no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, e evidentemente que era uma época importante no cenário internacional, porque nós estávamos discutindo nesse momento a questão do desenvolvimento sustentável. Os elementos que culminam com a perspectiva do desenvolvimento sustentável, eles surgem na década de 60, passam pela década de 70, então algumas manifestações da ONU e de órgãos internacionais preocupados com a questão ambiental iniciam então um conjunto de atividades, de conferências, e uma delas, importantíssima, acontece em 1992 no Rio de Janeiro. O pessoal conhece popularmente por Eco 92. Sim. E ali a educação ambiental ganha uma força muito grande. Eu, há 1 ou 2 anos antes desse período, comecei a desenvolver trabalhos. Eu estava vinculado à Sociedade Brasileira de Zoológico, nos eventos vinculados a essa questão, e aprendi ali um pouco dessa dinâmica da educação ambiental. Tá. Em 92, com a Eco, nós então iniciamos um processo de estudar e de pesquisar a educação ambiental. Isso culminou com uma especialização que eu fiz na Universidade de São Paulo, na USP. Fizemos uma pós-graduação lato sensu em educação ambiental. Desenvolvemos estudos ligados à questão da qualidade de água. Depois disso fui ao mestrado. No mestrado eu foquei no trabalho de educação ambiental dentro da escola pública. Nós trabalhamos com a escola pública porque é o grande elemento formador de humanidade no ser humano. Então, se nós queremos construir um processo que permita a formação de cidadão crítico, capaz de realizar ações de transformação nos fatores que são, digamos assim, causais desse tipo de situação que nós vivemos hoje, a gente tem que trabalhar dentro da escola. Sim. Então nós iniciamos um trabalho ali dentro da escola e segui para o meu doutorado, e depois fiz estágio de pós-doutorado, também trabalhando com a questão da educação ambiental, mas aí eu foquei um pouco na questão da política pública. Né? Nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, ela se institui em 1999 no governo Fernando Henrique, o decreto de 2002 do presidente Lula, e depois as diretrizes curriculares na gestão da presidente Dilma. Então, ela foi oficializada. Então, nesse contexto, ela surge para mim como instrumento de pesquisa, de extensão universitária. Então, no contexto da minha formação, a educação ambiental sempre esteve presente. Entendi. Não, é bacana, eu sempre penso umas perguntas aqui, umas questões, e a gente sempre acaba saindo um pouco fora, sabe? Você vai perceber isso. Antes de falar um pouquinho sobre educação ambiental, que eu acho importante, pensar como é que você faz isso, como é que a escola tem que se envolver nisso, o que seria esse cidadão crítico ambientalmente falando e tal, mas você falou uma questão aí que eu acho importante pensar. Primeiro que, assim, nós humanos somos diferentes dos outros animais, que nós temos que produzir socialmente a nossa vida. Isso, não temos garra, não temos mais roupas naturais, né? Temos que produzir isso, temos que produzir. Exato. Agora, existe desenvolvimento sustentável? Ou todo desenvolvimento é insustentável? Então, aí é uma ideia importante da gente pensar. Então, vamos analisar historicamente como é que surge esse conceito. Não é? Tá. A grande questão que está colocada é que nós temos que atuar na natureza e gerar transformações, e à medida que nós transformamos a natureza, nós também nos transformamos. Okay. Quer dizer, é nessa relação do ser humano com a natureza, essa atividade vital humana, que nos permite nos construirmos como seres humanos. Sim. Então, o ser humano sempre agiu, sempre interferiu no meio.
Essa é uma questão importante, e eu venho abordando isso já nos meus estudos, é que a ação do ser humano no ambiente, ela depende do potencial, da capacidade dele de interferir na realidade, não é? Nós, à medida que desenvolvemos as nossas ferramentas, essas ferramentas potencializaram essa nossa capacidade de atuação no ambiente, e até um certo ponto, essa ação, ela em si, ainda que promova transformações e que em alguma medida não seja uma ação positiva, no sentido de manter o funcionamento do ambiente de forma harmoniosa, ela em si não se caracteriza exatamente como um problema de ordem ambiental, não se caracteriza como uma transformação muito abrupta. Então veja, o pensamento que vem se instalando é um pensamento de que nós podemos gerar um processo de desenvolvimento e esse processo de desenvolvimento, se ele obedecer certas regras, que são as regras de cunho ambiental, as regras da natureza, evidentemente que nós conseguiríamos manter essa sustentabilidade. Quando surge o primeiro conceito preocupado com isso, ele vem por dois pensadores, um é o Maurice Strong e o outro é o Ignatius Sachs. Eles se ocupam de construir um conceito que é o conceito de ecodesenvolvimento. Esse conceito era muito interessante porque ele pressupunha mudar a forma como nós produzimos a vida em sociedade. Era uma ideia no sentido de mudar o modo de produção que se realizava naquela época. Sim. Mas isso não interessava aos grandes agentes da organização social, econômica e política mundial. Então, para contrapor esse conceito, eles então sistematizaram, a partir de um grupo de pensadores da Europa e dos Estados Unidos, o conceito de desenvolvimento sustentável. Qual é o grande problema do desenvolvimento sustentável? Ele é um conceito bastante interessante, bem utilizado, ele incorpora e é incorporado nas políticas públicas, mas ele parte de um pressuposto que é, primeiro se desenvolve para depois sustentar. Estou perguntando, quer dizer, e a ideia de desenvolver, por que não estabilizar onde estamos? Então, se for desenvolver, vai ter um impacto. Não há desenvolvimento sem um impacto ecológico. Isso, mas veja, mesmo esse impacto, ele pode ser minimizado, não é? Minimizado sim. Isso. Mas vai haver. Então, sempre vai. E esse impacto ele pode ser positivo ou pode ser negativo também. Então, certo. essa é uma questão interessante. Tá. Nós podemos, em alguma medida, reverter determinados processos que são prejudiciais. Entendi. Não é? Mas, para isso, nós temos que mudar a forma como nós nos relacionamos com a natureza. Tá. Na academia, hoje, nós, os pesquisadores, não temos mais adotado o conceito de desenvolvimento sustentável. Nós temos optado, no primeiro momento, por sociedade sustentável e, no segundo momento, por sustentabilidade. Tá. Não é? Em contraposição a essa nossa postura, surge o conceito de economia verde, que é uma tentativa de fazer com que se prevaleça o processo do desenvolvimento, mantendo a lógica funcional do sistema econômico mundial, em detrimento daquilo que precisa ser modificado, não é? Que é a forma como nós nos relacionamos com a natureza do ponto de vista da sociedade que nós temos hoje. Entendi. Então, é possível, desde que nós consigamos, a partir do entendimento do funcionamento das leis da natureza, ajustarmos os nossos sistemas a ela. Agora, isso é importante. Veja bem, o que significa ajustar? Nós podemos levar o nível de impacto até um certo ponto em que a gente não altere as condições vitais de funcionamento do ecossistema. Agora, para isso, nós temos que mexer em alguns aspectos, não é? Tá. As políticas públicas, o atendimento, a redução da pobreza, a melhor distribuição de renda. Por incrível que pareça, são esses fatores que, se nós conseguirmos cuidar deles, nós vamos conseguir resolver, em alguma medida, essa relação que é tão controversa, tão contraditória da sociedade com a natureza. Entendi. Quer dizer, e quanto mais nós nos desenvolvemos, países mais desenvolvidos são que têm impacto maior sobre o ambiente, ou não? Na verdade... Ou não há uma relação? Às vezes países menos desenvolvidos, subdesenvolvidos, tem menos. Como é que funciona isso? Então, a questão os países mais desenvolvidos, eles têm um potencial tecnológico maior. Com um potencial tecnológico maior, é possível atuar na consequência do problema. Então, por exemplo, eu posso poluir um rio que eu tenho uma estratégia de despoluição que é eficiente. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele é importante. Entendi. E ele é uma das estratégias que nós precisamos usar hoje para mitigar, para reduzir esses impactos sobre a natureza. Mas eles só atuam na consequência, não na causa. Não na causa. Né? Aí é o que é importante e entra a educação ambiental. A educação ambiental entra na causa do processo. Isso. Eu queria fazer esse primeiro bloco sobre essa questão para poder pensar agora no segundo bloco, pensar um pouquinho sobre educação ambiental, que eu acho que é fundamental isso. Né? A gente percebe que muito se fala, mas só para antecipar um pouquinho já o que virá no próximo bloco, mas pouco se tem de estratégia. Poucas escolas têm, eu acho, uma estratégia bem definida de como trabalhar essa questão ambiental, não é? Isso, exato. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente volta já. Vamos para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta com o Jorge Sobral Silva Maia falando sobre educação ambiental.
Olá, estamos de volta com Há Controvérsias, hoje falando sobre educação ambiental e meio ambiente, questão ambiental de forma geral. Temos aqui a presença do professor Jorge Sobral Silva Maia, que está nos explicando um pouquinho sobre essa questão. Ô Jorge, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação ambiental, né? O que é educação ambiental? Porque é muito vago o termo, né? Sim. Mas exatamente, o que seria educação ambiental? O primeiro aspecto para conceituar a educação ambiental é entender que ela já está institucionalizada. Então nós temos, já citei no bloco anterior, que nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, sim, nós temos um decreto que a oficializa e nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Tá. Então evidentemente que nós temos um conceito oficial. O conceito oficial de educação ambiental pressupõe uma educação que ela deve ocorrer em todos os níveis de ensino, desde do ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental, a educação infantil, até o ensino superior e na pós-graduação. E isso deve se dar de forma interdisciplinar. Quer dizer, promovendo um diálogo entre as disciplinas. Matemática, ciências, história. Isso, geografia, língua estrangeira, sim, todas elas. Todas têm uma metodologia e um conteúdo próprio. A discussão é como inserir a educação ambiental nessas disciplinas aí, nesses conteúdos, e como articular com os métodos dessas disciplinas. A grande questão é que o conceito oficial, ele se apresenta dentro de um contexto histórico, obviamente. Sim. Ele resgata na política nacional de educação ambiental elementos de um evento importante que foi a ECO 92 e, paralelo à ECO 92, aconteceu o Fórum das ONGs, das organizações não governamentais. Esse fórum foi muito importante porque ele trouxe diversos elementos das universidades, dos pesquisadores, de determinados movimentos sociais que construíram, paralelo ao conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito de sociedade sustentável. Esse documento influenciou substancialmente a concepção de educação ambiental que está presente na lei, não é? Mas, em última instância, a gente poderia definir a educação ambiental de uma forma simples como uma educação que tematiza o ambiente. Isso é importante, porque ela é educação em si. Então, a educação ambiental não é a questão do ambiente, a questão ambiental, e nem de transformar ou criar as mudanças necessárias para melhorar o ambiente, mas, em si, educar as pessoas para que elas, enquanto cidadãos, são capazes de entender o seu contexto, o mundo à sua volta, atuem com eficiência no sentido de resolver ou pelo menos manifestar-se a favor da resolução dos problemas de ordem ambiental que nós vivemos. Então é uma educação que tematiza o ambiente. Ser capaz de, na verdade, assim, olhar para o meio ambiente como um todo. Isso, não é isso? Isso, integrado. Isso. Integrado. Uma perspectiva de totalidade. Por isso a ideia de interdisciplinaridade. Na educação básica, a princípio, a interdisciplinaridade e a transversalidade. Imagina que as disciplinas e os conteúdos elas se colocam e a educação ambiental ela passaria de forma transversa, entendi. Nessas disciplinas aí. Então nós teríamos que ter uma articulação entre os professores, nós teríamos que ter ali uma boa vontade no sentido de elaborar projetos e propostas que integrem as disciplinas e que tematizem com eficiência o ambiente. Sim, porque às vezes você fala, mas que eu vou falar de matemática, mas é possível, né? Sim, há vários projetos sobre isso, né? Sim, várias atividades. A gente lá na UEMP, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, nós temos assim alguns trabalhos importantes nessa linha, né? Nós trabalhamos na perspectiva do ensino de ciências e trabalhamos na perspectiva de relacionarmos as questões de ordem ambiental com os conteúdos desenvolvidos na educação básica. Entendi. Então nós tratamos desde problemas do sistema, por exemplo, o indivíduo está estudando fisiologia humana, né? Como funciona o corpo humano, e ele está estudando lá a atividade do sistema respiratório, não é? Nós podemos pensar a educação ambiental do ponto de vista dos problemas de poluição da atmosfera que afetam a atividade respiratória dos indivíduos, causam doenças e tudo mais. Obviamente, então, há um fator ambiental determinando um problema de saúde relacionado àquele objeto de estudo na educação básica. Então, nós conseguimos fazer essas articulações e estamos formando estudantes, né, que atuarão no ensino, na educação básica, e no ensino médio e no ensino fundamental, com esse olhar de cunho interdisciplinar. Entendi. Tá. E assim, e o que é um problema ambiental? Nós temos vários, mas hoje isso é um problema ambiental, aquilo é um problema. Você já mostrou que nem sempre o que parece um problema não é. Exato. Né? Ele pode ser resolvido de outra forma, né? Ou seja, então o que é um problema ambiental? O problema ambiental em si, ele é um tipo de problema que vai causar uma alteração significativa no ambiente. Entender um problema ambiental implica em que nós tenhamos visão de processo. E essa é a grande questão que a gente tem que começar a considerar hoje, né? O que é ter visão de processo? É muito simples. Você olha para uma criança e pergunta para ela de onde vem a água. Ela diz para você assim, vem da torneira. Ela está correta, mas ela não viu que o caminho que a água fez para chegar na torneira. Que é o processo. Ou então nós perguntamos assim, de onde vem o leite? E algumas dizem assim, vem da caixinha.
Outros dizem, vem do supermercado, mas não entendem o processo que faz com que o leite chegue do supermercado dentro da caixinha. Tá. Isso é simples de entender. Agora, quando nós chegamos, por exemplo, para um adulto e dizemos para ele assim, olha, a redução do câncer de estômago na segunda metade do século XX no Japão tem a ver com a invenção da geladeira. Né? Então, aí já é uma questão mais complexa. Ou então, o tráfico de droga é um dos fatores que potencializa o aumento do caso de dengue no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, mas por que da geladeira? Vamos o pessoal, quem está em casa, fala, peraí, por quê? Então, essa é a ideia da relação de processo. Os japoneses, né, lá no meados do século XX, eles consumiam produtos que eles usavam agentes conservantes, o sal, principalmente, e entre outros. E comiam esses alimentos, e esses alimentos, obviamente, com esses produtos, geravam câncer de estômago, né, entre outras patologias. Com o advento da geladeira, não foi mais necessário usar esses produtos e conservavam o alimento de uma forma mais saudável. E à medida que eles passaram a não mais usar aqueles produtos químicos tóxicos, ao longo do tempo houve uma redução drástica do câncer de estômago. E assim, o pessoal ficou durante muito tempo tentando, os epidemiologistas, tentando entender qual era essa relação. E aí, quando associaram com a geladeira, parece uma associação um pouco evidente, mas de fato era ela o determinante desse processo. No caso do Rio, por exemplo, o custo que o sistema de saúde do Rio tem para tratar pessoas com overdose, pessoas que foram baleadas, pessoas que sofreram problemas relacionados ao tráfico, o custo é muito alto. Então você tira o dinheiro para fazer o trabalho de prevenção, de colocar agentes para cuidar dos focos, educar a população, para gastar uma parte significativa desse recurso atendendo essa demanda promovida pelo tráfico de drogas. Então, indiretamente, o tráfico determina o aumento dos casos de dengue no Rio. Então, veja, e pensar essa dinâmica é mais complexo. Então, é a questão da totalidade. Nada é por acaso, nada é isolado. Exatamente. Desenvolver a visão de processo. Então, e é por isso que quando nós analisamos as políticas públicas, a gente tem que ter atenção para isso, porque as políticas públicas, elas são demandas da sociedade que se processam, e o agente, o executivo, o agente determinante da ação da política, ele precisa considerar esses fatores. E a população também muitas vezes não tem claro isso. Esse é o papel da educação, não é? Gerar essa condição de entender os processos sociais, os processos ambientais na sua complexidade, né? Na sua totalidade. A gente acha que educação é decorar algumas coisas. Eu sempre repito isso aqui, mas dizer assim, mas lá atrás a minha educação da minha época era muito boa. Era decoreba, né? Era pouco profunda e tal. Exato. E acho que se preocupava pouco na compreensão dos processos, né? Isso. Sociologia, sim. O interesse é saber o que tal fulano falou, o que fulano falou. O interesse é pensar sociologicamente. Isso. E você está dizendo o seguinte, o que interessa na educação ambiental é pensar ambientalmente. Isso, aprender a identificar os fatores que são fundamentais na organização da vida em sociedade. Não é? Acho que esse é o elemento fundamental do processo educativo. Não é? Então nós temos que ampliar para os nossos estudantes, inclusive para os nossos professores também, essa perspectiva de aprender a pensar por processo, né? Aprender a pensar na complexidade dos fenômenos, né? E tentar entender que todo fenômeno ele é contraditório, né? Lógico. E aí nós precisamos de um tipo de concepção, de compreensão do mundo que identifique as contradições, né? Eu acho que esse é o aspecto importante hoje da educação, é apresentar os determinantes, apresentar os processos causais, mas mais do que isso, elevar o nível de compreensão das pessoas do contexto em que elas vivem. Isso é fundamental. Aproveitando esse bloco aí no finalzinho dele, Jorge, e a questão dos movimentos ambientalistas no Brasil? Você acha que assim, são muito poucos? Você acha que é um movimento importante porque são pouco vistos, pouco divulgados? Na mídia quase a gente não vê falar do Greenpeace, em coisas fora do Brasil, mas no Brasil ouve-se muito de outros movimentos, mas movimento ambientalista aqui me parece um pouco carente. O que você acha disso? Você que trabalha com isso? Então, eu penso que todo movimento popular ele é importante. Eu acho que a democracia, cada vez mais, ela tem que se tornar uma democracia participativa. Não é? De reivindicações, de lutas, exato. conquistas. Então, acho que isso é fundamental. Né? Então, conselhos municipais precisam ser ativados e precisam ser utilizados e a gente tem que ir lá se manifestar. Acho que essas ações são muito importantes. Mas há algumas questões que a gente precisa considerar também. Porque, veja, existe uma diversidade de movimentos e de ações no mundo hoje tentando fazer com que as pessoas entendam o problema de ordem ambiental. Mas sempre trabalham no plano subjetivo, no plano da ação do indivíduo. Isso é uma questão complicada, que nem, por exemplo, 60 minutos lá o indivíduo vai apagar a luz da casa dele em um determinado momento. E aí várias pessoas do mundo farão isso. Veja, é válido, acho que não é um problema. Eu, por exemplo, não vou apagar minha luz lá porque eu estou lá trabalhando, eu preciso da energia elétrica. Mas veja, a questão é,
o sujeito faz isso, depois ele se sente como alguém que cumpriu uma função social e ele se sente satisfeito com aquilo. E, na verdade, aquela ação em si representa muito pouco. Quer dizer, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Aí, quer dizer, quando você tem movimentos sociais que tentam colocar essas questões para chamar a atenção das pessoas, na verdade elas trabalham num processo contrário, que gera um certo comodismo. Eu realizo essa ação. Minha ação está feita, cumpri minha tarefa, muito obrigado. Eu vou lá, dos outros agora. Clico lá no SOS Mata Atlântica e mando plantar uma árvore, pago lá um dinheiro para ele cumprir o meu papel. Individualismo moderno, Exato. Vamos falar mais sobre isso depois no próximo bloco e falar um pouquinho, acho que até aproveitando um gancho disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da reciclagem, que também parece importante, mas também parece extremamente simples e pequeno, né? Um movimento muito pequeno e que tem pouco impacto perto do que precisa ser feito para evitar a nossa destruição ambiental, né? Perfeito. Bom, a gente volta daqui a pouco após os comerciais. Olá, estamos de volta com A Controvérsias, hoje recebendo aqui o Jorge Sobral Silva Maia, que está nos falando e nos ajudando a pensar um pouquinho sobre a questão ambiental e da educação ambiental. Jorge, no bloco passado, falando um pouquinho sobre educação ambiental, você explicou um pouquinho que é pensar o todo, que é capaz de pensar de forma holística para entender o processo, né? Mas como praticar essa educação ambiental? Na prática, como é que se dá isso? Essa é uma questão importante, porque de fato assim, o Brasil, particularmente, nós temos no estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, grupos assim com uma grande expressão em termos nacionais na produção da educação ambiental. Certo. Então nós temos uma discussão teórica muito importante e imagino eu que em relação ao mundo nós estamos na vanguarda, né? Porque nós pensamos a educação ambiental para além da simples ação da educação ambiental em si, mas nós pensamos a educação ambiental a partir de um conjunto de pressupostos teóricos que foram construídos ao longo desses 20, 30 anos que a gente vem trabalhando no Brasil. E aí, o que é importante? Para que nós tenhamos uma boa prática de educação ambiental, nós entendemos que não é somente um ambiente, é preciso pensar socialmente, é preciso conhecer as questões sociais, é preciso conhecer as questões políticas e as questões econômicas, porque são esses agentes que determinam a forma como nós nos relacionamos com o ambiente. Então esse é o primeiro aspecto. Então nós falamos de teoria. Nós precisamos estudar, ter a teoria bastante aprimorada e apropriada, né? Quer dizer, estudarmos mesmo, assimilarmos esse conhecimento já produzido para que nós possamos ir à prática. Certo. E a prática ela tem uma peculiaridade, porque assim, cada público tem lá o seu conjunto de ideias, a sua experiência de vida, a sua relação com o mundo. Então o elemento chave para que a gente consiga realizar uma educação ambiental digamos assim, de forma prática, de forma consistente, é reconhecer a prática social dos nossos agentes, daquelas pessoas que vamos trabalhar com elas na educação ambiental. Então, na escola pública, é conhecer a prática social dos estudantes, é conhecer a prática social dos professores, entender como a sua realidade se processa e como a questão ambiental está colocada lá. Entendi. Aí nós teríamos uma educação ambiental no sentido formal. E veja, e aí nós temos que pensar que são 3 formas de compreender o processo educativo. Nós podemos realizar a educação ambiental sobre o ambiente, a educação ambiental no ambiente e a educação ambiental para o ambiente. A educação ambiental sobre o ambiente, ela é o aspecto cognitivo. Quando eu falo sobre o ambiente, eu informo sobre o ambiente. A educação ambiental no ambiente, ela é uma educação ambiental de caráter afetivo. Então, quer dizer, eu coloco o estudante em contato com a natureza, esteticamente atraente, bonita, encantadora, cachoeiras, ou coloco ele em contato, por exemplo, com um aterro sanitário, com lixões, com áreas contaminadas. Nos 2 casos, eu vou mexer no aspecto afetivo, a relação afetiva que ele tem com o mundo. E empiricamente, né? Empiricamente. Ele vai lá palpar a realidade, exato. E o terceiro aspecto é o aspecto participativo, que é exatamente a ação do indivíduo no sentido de construir a transformação relacionada àquele processo que ele está estudando. E veja, os movimentos sociais que a gente tocou no bloco anterior têm esse aspecto do participativo. Agora, o elemento efetivo e o elemento cognitivo muitas vezes são deixados de lado. Isso a gente não pode, nós que pesquisamos e que trabalhamos no sentido da formação de profissionais, de professores e tudo mais, nós temos que pensar nessas 3 concepções, no cognitivo, no afetivo e no participativo. Então, acho que essa é a ideia. Tendo isso em mente e identificando que é a prática social dos estudantes o fundamento importante para que a gente possa compreender a realidade dele, nós temos que trazer o conhecimento científico, né, e problematizar essa realidade, instrumentalizando o estudante, né, para que ele possa, ao receber essas ferramentas
culturais, ele possa então atuar como um agente crítico de transformação. Tem capacidade de atuação. Exato. E aí a gente consegue dar um salto daquilo que é o pensamento da estrutura dele no nível de superestrutura. Ele consegue pensar não só a realidade como ela está posta, mas os determinantes dessa realidade em outras instâncias. Sim. Que é aquilo que a gente comentou, do político, do econômico, do social. Perfeito. Então pensar a prática da educação ambiental é pensar nesse aspecto. Sobre o ambiente, no ambiente, para o ambiente. E a questão educacional, é a competência. Competência, eu tenho conhecimento e sei como colocar em prática. Porque, voltando para Paulo Freire e pegando um pouco esse gancho, né, cada um coloca... falar em competência, hoje remete muito à questão do custo-benefício, muito gestão, né? Educação, a gente não quer pensar em gestão dessa forma racional e técnica, né? Mas se você pegar um pouco Paulo Freire, ele fala, só teoria é blá, blá, blá. Só ação é espontaneísmo. Então essa relação entre eu tenho conhecimento, eu sei como pôr em prática, essa é a ideia da competência. Exatamente. Mas a gente procura superar o conceito de competência porque ele gera uma interpretação muito próxima da concepção que a gente poderia colocar voltada para atender uma demanda do sistema que está posto, não é? Então a gente pensa para além da competência, é mais do que uma simples competência, é um envolvimento mesmo, é se sentir como natureza tomando consciência de si. Quer dizer, a ideia de competência é pouco transformadora. Exato, a gente precisa de algo mais. Então, assim, o ser humano, o que nós somos na verdade? Qual é a nossa diferença em relação à natureza? Que nós somos natureza, mas nós temos consciência disso. Sim. Nós sabemos que existimos, nós pensamos sobre nós mesmos, nós sabemos que nós somos finitos. Cabeça de um Deus num corpo animal. Exato. Os animais não têm essa concepção. Não tem exatamente. Não então sabe que vão morrer, não sabe que existem. Perfeito. E como nós sabemos, então é isso que nós temos que ter claro. E a educação ambiental tem que levar o indivíduo a ter essa percepção de que nós somos natureza tomando consciência de si. E nesse sentido, nós temos que entender que nós precisamos trabalhar em prol de manter a harmonia da natureza, o jeito de funcionar da natureza, para que nós continuemos a existir. E aí vem aquele problema, né? O pessoal fala, salve o planeta. Não, salve a humanidade. O planeta vai continuar independente da gente. Né? Talvez de outra forma, mas nós vamos desaparecer daqui. Antropologicamente falando, os antropólogos têm certeza que o mundo começou sem nós, o planeta começou sem nós e vai acabar sem nós. Exatamente, é por aí. Sim. E agora vamos pensar um pouquinho a questão que nós comentamos agora há pouco, sobre a questão do consumo da educação ambiental. Há uma relação entre consumo e educação ambiental e que passa um pouco pela ideia de reciclagem. Nós somos bombardeados pela ideia da reciclagem, na TV. Parece que reciclar resolve tudo. Tipo, pode comprar, pode consumir à vontade, desde que você participe individualmente da ação de reciclagem, consciência tranquila, gaste, compre. Então, eu me lembro um tempo que eu fiquei no exterior... Como não consumir? Veja, e é interessante isso, porque o problema não é o consumo em si, o problema exato, o problema é o consumismo. Sim. Eu me lembro um tempo como eu estive no exterior, a gente ligava a TV e era bombardeado o tempo todo com uma musiquinha que dizia reuse, reduce, recycle. Quer dizer, reuse, reutilize e recicle. O reciclar era sempre o terceiro passo. Então era reutilizar, não é? Era a ideia de que você tem um produto sobre os seus júbilos, sobre o seu domínio, e que você o utilizaria, inclusive mudando a função que ele tinha. Então a ideia de você reutilizar, né, era a que vinha, né, no sentido de alimentar essa discussão de cunho ambiental. O problema é que quando você reutiliza, você interfere diretamente nessa questão do consumo. Né? Eu deixo de comprar para reutilizar. E isso não é interessante para a lógica que está colocada, né, de funcionamento. As necessidades econômicas dos países. Exatamente. Né? Então, aí ganhou força a ideia da reciclagem, que é muito importante. O Brasil perde uma fortuna, né, anualmente por conta de não reciclar devidamente os seus resíduos. Então, acho que tem que reciclar sim, mas o foco não é a reciclagem, mas é pensar a ideia de consumir. Mas pensar a ideia de consumir também envolve entender o processo, pensar por processo. Porque, veja lá, quando nós estamos produzindo, quando uma empresa, uma entidade, uma Vale do Rio Doce, uma empresa dessas grandes aí, ela produz algo, ela na verdade está consumindo. Então a produção também é consumo. Então quando nós discutimos geralmente o consumo, nós pensamos o consumo na ponta do processo. Nós comprando lá o produto na loja, no supermercado, enfim. Mas o consumo começou muito antes, começou lá na produção. E isso é muito interessante, porque se começou lá na produção, inclusive lá na produção tem gente sendo explorado também. Então, quer dizer, toda a linha de consumo de outros produtos para gerar aquele produto. E mais do que isso, às vezes uma dessas empresas que utilizam minério, não é? Vão lá, extraem o minério, acumulam uma gigantesca quantidade desse minério, causam um impacto terrível no ambiente e segura aquele minério simplesmente para aumentar o preço dele no mercado.
Você percebe? Então, quer dizer, o dano ambiental causado não tem a ver com o consumo das pessoas, não é? E uma calça como essa, lavada, né? E só para lavar essa calça antes de vender, o tanto de lavagem que é possível para dar, né, aquele desbotamento, quer dizer, já produz, consumo muita água. Exato. Então, quer dizer, essa é a lógica que a gente tem que começar a entender esse processo. Tá. E aí, evidentemente, que atuamos, né, de forma como tentando reciclar o nosso lixo, reduzir o nosso consumo de água, mas nós temos que ter claro que não é isso que resolve o problema. É o caso, por exemplo, quando faltou água em São Paulo, e isso é um grave problema de gestão, obviamente, né? E que tentaram resolver em alguma medida, mas é uma alteração climática que está se processando de uma maneira bastante significativa. Não é? E aí responsabilizaram a população pelo problema. Mas a irrigação, não é? A água consumida na indústria, esses consumos são muito elevados. Né? Então a gente tem que pensar esses processos também. Tá. Então a ideia de consumo pressupõe isso, pressupõe entender o sistema como ele funciona e realmente minimizar o consumo do ponto de vista da individualidade, do subjetivo, mas pensar o processo em escalas maiores. E veja que eu falo pensar, por quê? Porque a nossa ocupação é a educação. Então promover o processo de reflexão em alto nível. Agora, essa reflexão em alto nível precisa culminar com uma ação. Então é aquilo que o Paulo Freire fala, os pensadores das pedagogias críticas colocam, que é a praxis, exatamente. Essa relação, eu diria que é a prática eivada, né, transpassada de teoria, essa é a ideia. Juntando esses dois elementos, os cidadãos conseguem se manifestar criticamente com mais eficiência. É uma pena, nosso tempo está acabando, mas eu queria aproveitar e explorar o tema um pouquinho, viu, Jorge? Pensar essa questão rapidamente, que eu acho que é importante pensar isso. Quer dizer, eu ainda acho que é uma contradição. Você pode dizer uma contradição dialética e tal, que a gente sabe muito bem como é que isso pode acabar. Mas que assim, entre a questão dessa necessidade cada vez maior, essa exigência do consumo, do consumismo, não é nem do consumo, do consumismo. Os entraves para se consumir conscientemente. Toda a pressão da mídia, as necessidades, ou seja, quando os países entram em crise, a primeira coisa que os presidentes tentam é liberar mais grana para você consumir mais. Ou seja, a lógica é compre, 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 compre. Como é que é possível conciliar isso? Então, há controvérsias aí, né? Controvérsias. A questão importante é, quando nós analisamos quem consome no mundo, né? Sei que eu pus você numa sinuca, né? Não, mas só para... Porque essa é uma questão que a gente trabalha já, né? Eu costumo mostrar, por exemplo, é muito diferente nós pegarmos 20% da população mais rica do mundo e 20% da população mais pobre do mundo. Quando nós comparamos esses dois grupos de pessoas, nós vamos verificar, por exemplo, 80% do papel consumido no mundo é consumido por 20% das pessoas mais ricas. Não é? Só 2 a 3% pelas pessoas mais pobres. Se todos vivessem como vivem os americanos, precisa 3 planetas. É isso, perfeito. Então a questão que está colocada é essa, né? É esse acúmulo privado, né, da natureza que é o grande problema. Pra pouca gente. Exato. E aí nós temos que entender que a ideia de ambiente pressupõe essa luta diuturna que nós vivemos para poder ficar vivo. Né? E essa luta se dá nesse contexto. Não é? Então nós temos um grupo que apropria muito, com muita intensidade, e uma maioria que apropria muito pouco. Não é? E exatamente essa maioria que apropria muito pouco é que efetivamente produz a riqueza. Então, quer dizer, se a gente conseguisse fazer uma distribuição mais adequada dessa riqueza produzida, nós com certeza minimizaríamos efetivamente o problema ambiental no mundo. Então, veja, o problema ambiental em si é muito mais um problema de ordem social, política e econômica do que ambiental em si. A economia só existe, a disciplina da economia, a ciência da economia, porque existe escassez. Né? E a escassez está ligada à questão... Isso, e a ideia, o conceito, né, o sentido da palavra economia é manejo da casa, manejo do ambiente. Então a ideia é essa. O problema é assim, aí a educação ambiental surge por quê? Porque nós manejamos a casa, né, nós fazemos economia sem fazer ecologia. Ecologia que é o estudo da casa. A educação ambiental entra nesse meio, para poder estabelecer esse diálogo no sentido de mostrar que nós precisamos manejar a casa, mas nós precisamos obedecer às leis da natureza, às normas como a natureza nos instituiu como seres conscientes. E é só dessa forma a gente vai conseguir seguir, né, por mais tempo nesse planeta. Entendi. Bom, Jorge, é uma pena. A gente tinha mais coisa para discutir, mas o tempo do programa é curto. Imagina que nós, ano que vem, estamos fazendo 20 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, é um tema extremamente importante. Muito importante. Muito obrigado pela presença, sabe? Eu acho que a gente poderia voltar um outro momento para falar sobre mais coisas sobre isso e outros assuntos que você trabalha, né? A questão da biologia é muito rica, essa relação política e filosófica da biologia, né? Além do meio ambiente. Bom, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Hoje falamos sobre educação ambiental com o professor Jorge, que é da UEMP, de Jacarezinho, que desenvolve vários trabalhos
nesse tema, né? E numa próxima estada aqui, o professor Jorge vai discutir um pouco mais profundamente outros temas também. Você pode acompanhar nosso programa pelas redes sociais, pelo grptv.com.br ou pelo YouTube, tá bom? Até a próxima semana com outro tema, outra discussão. Muito obrigado, até lá.